bênçãos apostólicas recebe. Aleluia. Amém. E neste lugar nós recebemos um profeta. Aleluia. Amém. Profeta ungido por apóstolo. Aleluia. Amém. Quer dizer que há um ministério profético e apostólico neste lugar. Aleluia. Amém. Por esta razão, eu não quero lhe chamar como se fosse qualquer pessoa. Aleluia. Se fosse no Congo, ou se fosse lá na Nigéria, eu já podia ver panos de mamãe que querem receber a unção. Aleluia. Jesus, quando estava para entrar, aleluia, na cidade, não meteram pano para Jesus passar. Meteram pano para a jumenta que está a levar Jesus passar. Aleluia. Amém. A jumenta estava a ser honrada no momento em que Jesus lhe montou, aleluia. Amém. Mas quem estava da honra da jumenta eram as pessoas que desvalorizavam a jumenta, porque estavam a estender pano no chão, aleluia, para que a jumenta pudesse passar. E eu não vou chamar este homem enquanto eu não ver vocês a fazerem isso, aleluia. Eu, se fosse já uma irmã da Catedral de Samaria, já poderiam correr, aleluia. Aleluia. Na medida que você honrar o homem de Deus, na medida que você honrar o homem de Deus, a unção vai vir sobre a tua vida. Aleluia. Eu não vou lhe apresentar, ele vai se apresentar. Amém, amém. Mas eu vou te dizer que ele deixou rochar. Deixou pinda, né? Acho que é assim mesmo. Passou naquela ponte lá que a água toda já estava levando. Aleluia. Chegou ali no controle, aleluia. Estava com dificuldade. Mas Deus disse, espera. Eu abri o Jordão, você vai passar, aleluia. Os polícias abriram a ponte. E o homem de Deus está aqui no nosso meio, aleluia. Só para trazer uma palavra para a tua vida. Deixou a família dele, saiu cedo de casa só para trazer uma palavra para a tua vida, aleluia. Será que eu posso chamar? Será que eu posso chamar? O profeta de Deus. Enquanto o nosso profeta toma lugar, a igreja glorifica. Fala que a profecia se cumpriu, houve muitas pessoas que tiveram a aplaudir e outros tiveram a cochichar. Quem estava a cochichar em que? Eram os fariseus. Aleluia. Aqueles que nunca acreditaram no nascimento de Jesus. Amém? Mas o mais importante é que a profecia se cumpriu em Jesus. Levaram 750 anos quando Isaías profetizou a respeito do nascimento de Jesus e vinha se cumprir naquela época, amém? A profecia pode até demorar, mas ela vai chegar, aleluia? Todo tipo de profecia passa em um processo, e o primeiro processo é o tempo. Por mais que ele passa em muitos momentos, ainda assim ela vai se cumprir, aleluia? Então vamos a ver que Deus cumpriu a palavra dele na vida de Jesus, que ele poderia levantar alguém para salvar a humanidade. Jesus não simplesmente veio para salvar o judeu, aleluia. O plano de Deus é mais além do que salvar simplesmente o povo judeu, mas sim para salvar toda a humanidade, aleluia. Não importa, aleluia, se vai quebrar os padrões das culturas ou não, o importante é manifestar o amor de Deus para todas as pessoas, aleluia. Amém. Porque nós acreditamos que a nossa cultura africana, ela choca com os princípios das escrituras sagradas. Enquanto que a nossa cultura africana nos mostra para que a gente possa idolatrar, aleluia, os nossos ancestrais, os nossos antepassados, a Bíblia nos mostra que nós devemos simplesmente adorar um ser. Que é quem? Que é Jesus Cristo, aleluia, que é o nosso Salvador, amém? Então, é praticamente isso que nós queremos tratar, cumprindo as minhas profecias, e a profecia está dividida em duas partes, amém? Pode ser uma profecia que é diretamente inspirada por Deus, que Deus pode inspirar um profeta, Deus pode inspirar um homem de Deus para transmitir uma mensagem divina, aleluia? Também pode ser, outra parte, pode ser uma palavra que vem mesmo de você. Você tem que ter hábito de declarar as palavras proféticas para ti mesmo. Amém. Aleluia. Para cumprir as profecias, não simplesmente podemos esperar da intervenção divina, mas sim que Deus nos deu o poder para declarar a palavra e as coisas começaram a acontecer. Aleluia. Por isso é que Elias, que quando ele estava sentado no seu sítio habitual, a história conta que o rei mandou 50 soldados e 50 capitães para poder prender Elias. Amém? E dizer, homem de Deus, chega até aqui. Amém?
Ele disse: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma estes homens. E a Bíblia fala que quando Elias disse isso, Elias não pediu a permissão de Deus para o fogo descer. Amém? Por quê? Porque a palavra profética já estava na língua dele. Amém? Toda pessoa que é cristã, existe uma palavra profética nele. Aleluia? Amém. Quer dizer que existe uma palavra profética na tua vida que quando você declara, por mais que demore tempo, as coisas vão começar a acontecer. Yes. Amém? Por quê? Porque a palavra, ela apresenta um poder enorme que muitas pessoas desconhecem. Amém? Amém. Por isso que nós queremos falar hoje a respeito também, como subtema, a fé e a confissão positiva. Aleluia? E entra em concordância com o cumprimento das profecias. Yes. Aleluia? Amém. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Amém. 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 A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá no seu fruto. Amém. Em outras versões está assim: o poder da vida e da morte consiste na língua. Aleluia. Amém. Então significa que o poder da morte e da língua, aleluia, o poder da morte e da vida consiste na língua, amém? E nós sabemos que o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, amém? Amém. E o livro de Provérbios é um livro poético do Antigo Testamento e Salomão viveu propriamente no século X. Isto porque a contagem naquela época era decrescente e não crescente, aleluia? Era decrescente, amém? Então Salomão escreve este livro. E este livro de Provérbios, ela conta a respeito da moral e manifesta a sabedoria e nos ensina a ética diária que nós como cristãos devemos colocar em consideração. Amém? E nós sabemos que Salomão foi um homem que conheceu há bastante tempo o poder da palavra. Aleluia? Salomão entendeu que o maior segredo para uma pessoa prosperar na vida espiritual, em todas as áreas da vida, está na palavra. Aleluia? Isso porque Salomão declarou uma palavra diante de Deus e se concretizou. Aleluia? Porque quando Deus apareceu no sonho de Salomão, Deus pediu, aleluia, a Salomão: Salomão, o que você quer que eu te faça? Aleluia. A Bíblia fala que Salomão pediu a sabedoria para julgar o povo. Amém. E Deus introduziu o espírito de sabedoria na vida de Salomão. Amém. E não somente Deus deu a sabedoria, mas Deus também deu a riqueza. Aleluia. E nós sabemos que Salomão é classificado um dos reis mais ricos naquela época. Aleluia. Isso porque por causa da declaração de palavra que ele colocou diante do Senhor. Aleluia. Porque ele pediu para que Deus lhe tornasse sábio. Amém. E Deus lhe tornou sábio e lhe acrescentou ainda mais. E Salomão no versículo 21 do capítulo 18, vem dizendo que o poder da vida e da morte consiste na língua, que significa o poder que sai, aleluia, que sai da tua boca, aleluia, ela pode muito impactar a sua própria vida, aleluia. Quer dizer que existe um poder que sai nas palavras. As palavras carregam energia. As palavras carregam vida e as palavras também carregam morte. Aleluia. Amém. Então tudo que você falar de acordo com a tua consciência, com a tua fé, vai acontecer. Aleluia. Por isso que muitas pessoas usam palavras negativas para fazer mal no seu próximo e acontece. Amém? Quer dizer que quando alguém faz mal no seu próximo, quem opera numa palavra de Deus, amém? Quem opera uma palavra negativa influenciada pela energia negativa dos espíritos contrários. Aleluia. Amém. Mas Salomão está nos incentivar que nós devemos ter cuidado em usar a nossa boca. Aleluia. Amém. Em usar a nossa boca, aleluia. Amém. Em vez da gente falar palavra que nos destrói, tem que começar a falar palavra que nos constrói. Yes. Aleluia. Quer dizer, se alguém declarou para você que a tua vida vai ser doença para sempre, ele declarou uma palavra, vai ser tá no futuro. Aleluia. Amém. Enquanto nós falamos de profecia, a profecia também está virada no futuro. Yes. Aleluia. Então, se está a profetizar palavra negativa para si, você tem que matar essas palavras negativas, aleluia, com palavra positiva. Amém. Aleluia. Amém. Se liberaram profecia contrária para a sua vida, Deus te deu poder e autoridade de liberar profecia
poder destruir profecia negativa na tua própria vida. Amém. Eu estou a dizer, se falaram que a tua vida será uma desgraça, Yes. aleluia, então profetizar que a tua vida será uma desgraça, você pode se levantar, declarar a sua própria profecia, dizendo que a minha vida não será desgraça. Amém. Aleluia. Porque existe um poder enorme na sua língua. Aleluia. Deus nos deu poder para fazer as coisas com as nossas próprias palavras, de acordo com a sua própria palavra. Bênção. Aleluia. Por isso que em grego a palavra confissão significa falar o mesmo. Amém? Expressar de dentro para fora. É você falar do que você sente. Aleluia. É falar o mesmo. Amém? Se você sente alegria, você expressa diante do Senhor essa alegria. Estás a emitir uma confissão. Aleluia. Amém. E existem 3 tipos de confissão. A primeira confissão é a confissão positiva, a segunda a confissão negativa e a terceira é a dupla confissão. Já que nós estamos a falar de cumprir a sua profecia, nós precisamos, antes de cumprir a profecia, temos que lançar a nossa própria profecia. Aleluia. Quer dizer, as profecias que devem ser lançadas por nós, aleluia, Amém. é uma profecia que deve ser de acordo com as escrituras sagradas. Yes. E uma das formas de você lançar a tua própria profecia, amém, é liberar palavra positiva que entre em concordância com aquilo que Cristo conquistou na cruz. Yes, Aleluia. sir. Então, se Deus está a dizer que Ele me perdoa dos meus pecados, eu posso muito bem, quando Satanás tentar me colocar o pecado, eu lhe dizer que está escrito, eu já sou uma nova criatura. Yes, Aleluia. yes, yes. Declarar uma nova palavra para que o diabo possa se ausentar de você. Amém. Aleluia. Amém. 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 Então, se alguém está a falar palavra contrária, aleluia, você também tem que falar uma palavra contrária daquilo que ele está a te falar. Amém. Se alguém apareceu no teu sonho, te dando corrida com caixão, você poderá muito bem quebrar esta palavra pela autoridade que Deus te concedeu. Amém. Amém. Então, quando nós estamos a falar da confissão positiva é o quê? Confissão positiva é expressar aquilo que vai em concordância com a palavra do Senhor. Amém? Amém. Quer dizer, é você falar aquilo que vai em concordância com a palavra de Deus. Amém? Não é você falar coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. É falar tudo que vai em concordância com a palavra do Senhor. Quer dizer, se o inimigo está a dizer que você é fraco, você pode lhe mostrar uma passagem de João, que João vem falando, jovem, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Aleluia. Amém, amém. Então você está a contradizer aquilo que o inimigo está falando da tua própria vida. Ou se alguém disse que teu limite de viver é apenas 30 anos, você poderá usar a palavra do Senhor que diz em Salmos, aleluia, Amém. que muitos de nós chegarão aos 60, 70 e com mais vigor chegarão mais 80, etc. Aleluia. Amém. Quer dizer, usar a palavra do Senhor é o meio de contrariar as forças diabólicas na tua vida. Amém. É o meio de contrariar as forças satânicas no teu lar. Yes, yes. Que ninguém pode admitir o diabo começar a escravizar a sua própria vida. Aleluia. Amém. Obrigado, meu Deus. Ninguém pode permitir. Amém. Bênçãos apostólicas recebe. Aleluia. E neste lugar nós recebemos um profeta. Aleluia. Amém. Profeta ungido por apóstolo. Aleluia. Quer dizer que há um ministério profético e apostólico neste lugar. Aleluia. Amém. Por esta razão, eu não quero lhe chamar como se fosse qualquer pessoa. Aleluia. Se fosse no Congo, ou se fosse lá na Nigéria, eu já podia ver panos de mamãe que querem receber a unção. Aleluia. Jesus, quando estava para entrar, aleluia, na cidade, não meteram pano para Jesus passar. Meteram pano para as jumentas que estão a levar Jesus passar. Aleluia. Já você não entendeu. A jumenta estava a ser honrada no momento em que Jesus lhe montou, aleluia. Mas quem estava da honra da jumenta eram as pessoas que desvalorizavam a jumenta, porque estavam a estender pano no chão, aleluia, para que a jumenta pudesse passar. E eu não vou chamar este homem enquanto eu não ver vocês a fazerem isso, aleluia. Eu, se fosse já uma irmã da Catedral de Samaria, já poderiam correr, aleluia. Aleluia. Na medida que você honrar o homem de Deus, na medida que você honrar o homem de Deus, a unção vai vir sobre a tua vida. Aleluia. Eu não vou lhe apresentar, ele vai se apresentar. Amém, amém. Mas eu vou te dizer que ele deixou o rocha, deixou o pina, né? Acho que é assim mesmo. Passou naquela ponte lá que a água toda já estava levada. Aleluia. Chegou
ali no controle, aleluia, estavam com dificuldade. Mas Deus disse, espera, eu abri o Jordão, você vai passar, aleluia. Os polícias abriram a ponte. E o homem de Deus está aqui no nosso meio, aleluia. Só para trazer uma palavra para a tua vida. Deixou a família dele, saiu cedo de casa só para trazer uma palavra para a tua vida, aleluia. Será que eu posso chamar? Será que eu posso chamar? O profeta de Deus. Enquanto o nosso profeta toma lugar, a igreja glorifica. Meu nome é José Ndumbo Candele, mais conhecido por Ágabo Gabriel José, que é o nome mais conhecido. Amém? Amém. E sou natural do Tomboa, nasci mesmo lá. E abrimos também um ministério mesmo lá, já faz desde 2022. Amém? Amém. Então, nos conhecemos com um grande homem de Deus no ano passado. Eles vinham ter a nossa igreja, juntamente com o apóstolo Freita. É ali onde nós nos conhecemos. E daquela data a gente nunca mais nos largou. E ele decidiu por bem para que eu possa também compartilhar uma palavra de bênção para os irmãos. Amém? Amém. Uma palavra de bênção para os irmãos. Daquilo que o Senhor tem nos ensinado, do pouco que o Pai tem nos ensinado, nós também queremos transmitir para esta igreja de Samaria, para a Catedral. Aleluia. Amém. E quando a gente fala de palavra, aleluia, Amém. nós também estamos a falar de confissão. Aleluia. Yes. E nós chamamos isso de confissão positiva. Aleluia. Amém. A palavra confusão costuma fazer confusão em muita gente. A palavra confusão costuma fazer confusão em muita gente. Muita gente pensa que o facto de pensar é confissão, pensa que simplesmente é confessar o pecado. Aleluia. Não, isso é uma parte da verdade, que também é essencial. Aleluia. Amém. A confissão do pecado é uma confissão negativa, mas que ela dá o seu resultado positivo. Aleluia. Yes. Por que eu falo que é uma confissão negativa? Porque quando você confessa os seus pecados, o pecado é mal. Aleluia. Pecado não é coisa boa. Amém? Mas ela sim é essencial para te tornar uma nova criatura. Porque toda pessoa que quer ser uma nova criatura tem que passar no processo da confissão dos seus pecados que ele cometeu para receber o perdão de Deus e ser selado com o Espírito Santo. Amém. Por isso você que recebeu Cristo como seu Salvador, foste selado com o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Amém. Foste selado com o quê? Com o Espírito Santo. Mas isso é uma parte da verdade. Nós não simplesmente abrimos a nossa boca para confessar o nosso pecado, mas abrimos a nossa boca para confessar a grandeza de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Amém. Abrimos a nossa boca para confessar as palavras positivas que vêm de acordo com a palavra do Senhor. Aleluia. É Cristo que mora em ti. Então, se é Cristo que mora em ti, eles até podem tentar, mas vão cair por terra. Por quê? Porque existe um poder supremo. Aleluia. Amém. Satanás quer nos meter em mente que existe mais demônio com relação a anjo. Isso é mentira da religião. Existe mais anjo com relação a demônio. Yes, Por isso está dizendo assim, Elias está dizendo assim, Eliseu está dizendo assim, maior é aquele que está conosco do que aquele que nos persegue. Aleluia. Quando Geazi estava vendo o exército sírios, aleluia, Amém. estava vendo o exército a caminhar ao lado da casa do profeta Eliseu, ele ficou com medo. Ele disse, uau, nós seremos mortos por esse exército. Seremos mortos por esse exército. Mas disse Deus, mas o profeta disse assim, não se preocupa. Falou, Senhor, por favor, abre os olhos deste camarada. A Bíblia fala que os olhos de Geazi se abriu e Geazi viu carros, aleluia, de fogo, anjos ao redor da casa do profeta, maior do que aquele exército, aleluia. Quer dizer, no mundo físico, Geazi estava a ver que o exército era muito, mas no mundo espiritual, o exército, aleluia, o exército de Deus era maior com relação ao exército que queria atacar o profeta, aleluia. Isso significa que maior é anjo que está contigo do que aquele que te persegue. Às vezes a nossa mente é contaminada pela negatividade, de pensar que somos mais protegidos, somos mais perseguidos pelos demônios, não somos protegidos por Deus com relação aos anjos. Não, os anjos nos protegem, os anjos nos asseguram, os anjos nos dão segurança. Por quê? Porque eles são maiores. Amém. Alguém está percebendo? Bênção. Aleluia. Amém. Então, quando falamos de confissão positiva, é isto, expressar o que Deus disse.
Você na tua boca não pode sair o que Deus não disse. Aleluia. Deus não disse que você terá uma morte prematura. Deus não disse isso. Aleluia. Deus não disse que a tua vida vai no inferno. Não disse isso. Aleluia. Ele enviou o seu filho Jesus para poder apresentar o plano da salvação para o teu espírito. Amém. O plano da salvação para a tua própria vida. Aleluia. Amém. Por quê? Porque as escrituras sagradas, ele fala a respeito da sua salvação. Aleluia. Falam a respeito da sua saúde. Aleluia. E falam também a respeito da sua vitória. Aleluia. Sobre a sua salvação. Em Isaías capítulo 53 está a dizer que ele carregou sobre si os nossos pecados e pelas suas pisaduras fomos curados. Primeiro ele fala que ele carregou nossos pecados, quer dizer que os nossos pecados foram carregados na cruz. Significa, quando o diabo tentar meter em mente que você é pecadora, você poderá lhe manifestar o versículo que diz assim, que ele já carregou nossos pecados. Aleluia. Então, quando o desejo de voltar na vida antiga Davi, você poderá muito bem exibir a autoridade da palavra do Senhor e dizer que eu já sou uma nova criatura. Aleluia. Que ele já carregou nossos pecados. Amém? Amém. Então, quando a doença vir na tua casa, você pode muito bem dizer assim, que ele já carregou também as minhas enfermidades. Aleluia. Usando as escrituras sagradas. A melhor forma de você vencer o diabo não está em citar a palavra dos ancestrais, está em citar a palavra de Deus. Aleluia. Porque a palavra do nosso antepassado, aleluia, não é uma palavra eterna, mas a palavra de Deus é a palavra eterna. Aleluia.